Na aula de hoje, nós vamos falar de um conceito muito importante em cálculo 1, que são as integrais impróprias. Tá? O que significa uma integral imprópria? Tá? Então, basicamente, uma integral imprópria serve para a gente calcular, verificar a área de uma região que não é limitada, tá? De uma região ilimitada. Tá? Então, assim, por alto, né? As integrais impróprias tá? Servem para o estudo do cálculo de áreas de integrais de regiões ilimitadas. Tá? Heuristicamente falando, tá? Então, estou usando expressões aí que não estão definidas, mas é só para a gente ter essa noção, tá? Então, queria fazer um exemplo disso, para a gente poder entender direitinho. Então, o primeiro exemplo seria calcular a área da região entre o gráfico de f de x igual a... Poderíamos pensar que x quadrado e o eixo x. Tá? Então, aqui, olha, a gente tem... Vou desenhar o eixo, os eixos, né? E a nossa parábola. Para cá, assim. Tá? Que é f de x igual a x quadrado. Tá? Então, esse exemplo aqui é interessante porque essa nossa função, essa região que está aqui, ela não é delimitada por retas verticais, como acontecia nos outros exemplos. Porque quando você tem retas verticais aqui delimitando, você tem uma região aqui, ó, limitada. Tá vendo? E a gente estava interessado em calcular essa área. Tá? Nesse caso aqui não existe isso. Tá? Então, o que aparece aqui é uma região ilimitada. Tá? Por uma restrição de tela, né, ou de papel, como você quiser, a gente não pode desenhar esse gráfico indefinidamente. Tá? Mas o correto aqui seria uma função que nunca para. Ela vai toda a vida e ela continua para o infinito. Tá? Então, se isso aqui continua toda a vida, né, a área que está debaixo disso aqui também é indefinida. Ó. Tem uma área aqui, ó. E quanto mais você vai crescendo, você vai andando para a direita, mais essa área ela vai aumentando. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem é isso. Tá? Então, isso aqui, obviamente, é um tipo de caso em que essa área ela vai ser infinita. Tá? Então, se você tem aqui, ó, a gente pode, se você quiser, a gente pode fazer aqui a conta, a gente fixa um ponto aqui, x, por exemplo, e aqui a gente pode chamar de menos x, tá? Na verdade, eu vou usar uma letra diferente, porque
porque eu já usei x lá em cima, tá? Eu vou usar, por exemplo, a aqui e aqui menos a. E a é uma constante positiva, ok? E nossa intenção aqui é mexer esse a, tá? Então, se eu pego um a pequenininho, então a minha área seria essa aqui no meio. Se eu pego um a grandão, tá? Então a minha área seria algo maior, tá? Se eu pego um a grandão, a minha área seria isso tudo aqui, tá? Então a área, ela vai variar de acordo com o valor que eu pegar para a. Bom? Então, eu vou fixar um a princípio, que pode ser qualquer um. E vamos fazer a conta para esse a. Então essa área seria integral de menos a até a da função x² dx. Tá? Essa integral da x ao cubo sobre 3 de menos a até a, que vai me dar então a ao cubo sobre 3 menos a ao cubo sobre 3. Okay? Que vai me dar então 2a ao cubo sobre 3. Tá? Então a gente vê que essa área ela é proporcional né? Quer dizer, não, ela não é proporcional, mas ela depende de A. Tá? Quanto maior for o valor de A, maior será o valor da área. Tá? Então, se a gente faz esse A andar para cá, ó, né? Então, se esse A ele tende para infinito, o que a gente vai esperar aqui nesse caso é que essa área ela também tenda para infinito. Tá? Porque se eu fixo um a área que está debaixo do gráfico não é a área toda, porque está me pedindo para calcular toda a área da região entre o gráfico de x e o eixo y. Ficou então toda essa parte amarela aqui de fora, que é quase tudo, né? Então, à medida que eu vou aumentando o valor de A, eu vou pegando cada vez mais partes que estão debaixo do gráfico de x², tá bom? Então, quanto mais eu aumento o valor de A, então mais pontos debaixo do gráfico eu vou pegar. Só que essa conta aqui está me dizendo que se esse A vai para infinito, esse A minúsculo, então a área ela também vai para infinito. Tá? Então, isso aqui é um exemplo clássico que mostra que, em geral, se você tem uma região que não é limitada, tá? Essa área, a área dessa região, ela é infinita. Tá? Então, esse exemplo mostra, vou escrever aqui, esse exemplo uma região ilimitada que possui área infinita. Que é, de certa forma, o que a gente espera, né? A gente espera que se uma região ela não seja limitada, ela não tenha um limite, né? Limite em termos de fronteira, tá bom? A gente espera que essa área seja ilimitada, né? Mas isso não é verdade sempre, tá? Existem inúmeros exemplos de regiões que não são limitadas, tá? Limitadas em termos de fronteira, ela não tem uma fronteira bem definida, tá? Mas que ela tem uma área finita, tá? E é o próximo exemplo que eu quero fazer com vocês. Então, o próximo exemplo é o exemplo da função f de x igual a x² sobre x²
mais 1. Né? Eu não vou fazer bem essa conta, eu vou desenhar o gráfico dessa função. E com o desenho desse gráfico, ele já dá as ferramentas que a gente precisa para entender o que acontece aqui. Tá? E essa função ela basicamente tem esse formato aqui. Ó. Tá? Isso aqui é uma função par, embora ela não pareça muito par aqui no meu desenho, ela é uma função par. Tá? Então o que acontece aqui, basicamente é o seguinte. Quando você fixa aqui um A, né? Então você tem determinado aqui uma região que é limitada. Essa região aqui ela tem uma área, tá bom? Então à medida que você aumenta esse A, né, ao invés de pegar esse A aqui, eu poderia pegar um A um pouquinho maior, aqui por exemplo, né, ficaria aqui, opa, aqui é menos A, perdão. Então isso aqui aumentaria um pouquinho, tá? O que acontece aqui é um exemplo muito interessante, porque essa função aqui, a f, ela tem como assíntota o próprio eixo x. Então vocês observem que, como ela tem como assíntota o eixo x, ela vai cada vez mais colando no eixo x. Tá? Ela vai se aproximando bem do eixo x. Então, à medida que o A aumenta, o que tem aqui de área, que é a parte azul, é pouco. Tá? Porque esse gráfico aqui, como ele está colando, e ele está colando bem rápido no meu eixo x, né, ele se aproxima bem rápido, a porção que, quando eu pego um A bem grandão, a porção que falta de área aqui é pouquinho. Então, embora a região ela seja ilimitada, tá? Essa área ela é limitada. Ok? Então, aqui, esse exemplo mostra, né, que para um valor A que você escolha grande, a parte azul é insignificante perto da parte amarela que está desenhada aqui. Tá? Então esse aqui é um exemplo. Mostra. Esse aqui é um exemplo de região ilimitada. Ok? Mas que possui uma área finita. Ok? Opa, perdão, aqui não é x. Eu copiei errado. Aqui é 1. Porque sim, agora sim. Ah, desculpa. Aqui tem um erro. F de x igual a 1 sobre x quadrado mais 1. Ah? Enfim, então, são esses tipos de exemplo que nós queremos estudar. Tá bom? Bom, então eu vou dar a definição de integrais impróprias. Tá? Vão ocorrer duas situações e a gente vai dar a definição de cada uma delas de maneira separada. Então, definição. Então, a primeira definição é o que a gente chama de integral imprópria do tipo 1. Tá? Também chamado de intervalos infinitos. Então, tem aqui intervalos infinitos. Então, o que acontece aqui? Tá? Então, suponha que para cada t real, as integrais integral de a até t
de f de t dx. E aqui a integral de t até b f de x dx existam. Okay? Não importa qual seja o t que você pegue, a gente está supondo que essa integral existe e essa integral existe. Tá? Então, nessa condição, uma integral imprópria é uma integral do tipo. Então, são 3 tipos. O primeiro que a gente vai considerar é o seguinte. Bom, por hipótese, a gente está supondo que isso aqui sempre existe, tá? Para qualquer valor de t. Tá? É o caso em que, por exemplo, se f for uma função contínua em todos os reais, quando você fixa o t, isso aqui sempre existe, tá? Para qualquer t. Isso é o que diz o teorema fundamental do cálculo, tá? Então, quando isso acontece, para qualquer t, isso aqui é um número que vai... Você pode pensar nele como uma área, mas uma área que depende do t, tá? Então, eu quero saber o que acontece com isso quando o t aumenta. Então, quando o t aumenta, você olha para o limite disso, quando o t tende para infinito. E isso você vai chamar de integral de a até mais infinito f de x dx. Tá bom? Então, uma integral de f de x dx de a até infinito é o quê? É uma integral que é um limite. É um limite de integrais. Aqui, ó, você calcula a integral de f de x de a até t. Isso vai dar um número, tá? Mas esse número vai depender do t. Então você faz o quê? Você joga esse t para infinito e vê quanto que isso vai dar. Tá? Então isso é uma integral imprópria. Bom? Então tem outro tipo de integral imprópria que você faz a mesma conta. Tá? Mas agora você tem o t como limite inferior aqui da integral. Então você olha para isso aqui, tá? Para cada t, isso aqui existe, mas agora você toma o limite disso quando o t converge para menos infinito. Tá? E isso então a gente chama de integral de menos infinito até b f de x dx. Tá? Então o primeiro caso seria o caso é que a gente está olhando só para a parte da direita. Tá? A gente está olhando para essa área aqui, ó. Ok? E a segunda parte é né, essa aqui seria a parte em que nós olhamos só para a esquerda, para a área que está do lado de cá do gráfico. Tá bom? Bom, isso é uma integral imprópria. Okay? Então dizemos que as integrais acima são convergentes. Tá? Se os limites existem e são finitos. Tá? E forem infinitos. Bom, então não basta o limite existir e ser infinito, né? Como era no caso aqui, ó,
do nosso primeiro exemplo, né? Esse aqui o limite estava infinito. Não, mas eu quero olhar para o limite como um número. Ok? Então, se esses limites existirem e forem infinitos, então a gente diz que a integral imprópria ela converge. Tá? Então, além disso, a gente pode pensar num terceiro tipo de integral imprópria, tá? Que é o seguinte, ó. Caso essa integral de menos infinito até a f de x dx e essa integral de a até mais infinito f de x dx existam, repara que agora é igual, tá? É o mesmo número. Então, se essas duas integrais existem, né? Então, a gente pode definir a integral que vai de menos infinito a mais infinito f de x dx. Tá? E que integral é essa? É a soma da primeira com a segunda. Então, isso são o que a gente chama de integrais impróprias do tipo 1. Tá? São as integrais com intervalos infinitos. Okay? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Então, um exemplo na verdade, eu vou fazer um teorema que é melhor. Tá? Vou fazer um teorema aqui que vai servir de exemplo para a gente. Tá? Que vai ser esse aqui, ó. Seja R um número real. Bom? E vamos pegar A um número positivo. Tá? Então vamos olhar para a seguinte integral. Podemos concluir que, então eu olho para a integral, por exemplo, que vai de a mais infinito, da função 1 sobre x elevado a r dx. E pode acontecer duas coisas nessa integral. Tá? Ela pode convergir e ela pode divergir a depender do r que eu estou tomando aqui. Tá? Então, vamos estudar as duas coisas. Então, essa integral, ela converge se o r for maior que 1. E essa integral diverge se o r for menor ou igual a 1. Tá? Então, quero fazer esse teorema. Na verdade, não é um teorema, é um exercício. É um exercício simples. Tá? Mas eu vou fazer, que ele é bem interessante. Tá? Então, vamos olhar então, para o caso em que o r é maior que 1. Então, suponha que o r seja maior do que 1. Então, vamos guardar essa informação por enquanto e vamos simplesmente só integrar, calcular essa integral. Então, eu tenho uma integral de a mais infinito de 1 x elevado a r dx. Tá? Então, o que é isso? É o limite da integral de a até t de 1 sobre x elevado a r dx com t tendendo a mais infinito. Tá? Isso aqui que eu estou fazendo é simplesmente usando a definição que está aqui. Ó. Tá? Definição que está
Está contido aqui. Bom, feito isso, eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui, tá? Porque a função aqui ela é contínua, tá? No intervalo que vai de A a menos infinito. Tá? Lembra que o único ponto de descontinuidade dessa função seria o zero. Tá bom? Mas o A que eu estou tomando, ó, ele é maior do que zero. Aqui, ó, tá na hipótese. Tá bom? Então não tem nenhuma descontinuidade aqui, nenhum ponto onde a função não esteja definida. Então eu posso aplicar o teorema do cálculo normalmente. Então a integral de 1 sobre x elevado a r é 1 dividido por x elevado a r menos 1, que multiplica menos r mais 1. Bom? Então, só definição de integral. Isso vai de A a T. Repito o limite. Então, tenho 1, vou substituir o x por t, menos r mais 1, t elevado a r menos 1, menos 1 dividido menos r mais 1, vezes a elevado a r menos 1. Tá? Então, tem um limite aqui desses dois termos. Esse termo aqui ele não contém t, então não tem problema nenhum, ele não depende do t. Então, o limite que eu tenho que calcular é só do que está aqui, ó, tá bom? Mas aqui acontece uma coisa interessante, porque ó, a gente está com a hipótese do r ser maior que 1. Tá? Então, aqui vamos observar que se o r for maior do que 1, então se eu subtrair 1 dos dois lados dessa desigualdade aqui, eu fico com r menos 1 é maior do que 0. Tá? Então eu tenho que r menos 1 é maior que 0. Bom? Então, a gente sabe que o limite de um número, né, aqui eu tenho 1 sobre t elevado a r menos 1, isso é a mesma coisa que escrever limite de 1 sobre t, tá, elevado a r menos 1. T tendendo a infinito. A gente já viu das aulas de limite que esse limite aqui existe e ele vale 0. Tá bom? A gente já viu isso. Tá? É um limite polinomial. Tá? Você está calculando aqui um polinômio. Okay? A potência aqui é positiva. Okay? Então isso aqui é 0. Tá bom? É 0 porque o r menos 1 é positivo. Tá bom? Então, nesse caso, limite de 1 sobre t r menos 1, isso é 0. Tá? Então, se isso é 0, em particular, eu volto para a nossa expressão aqui em cima. Tá? Então, a integral que eu tenho de a mais infinito, 1 sobre x elevado a r dx, né? Isso é essa expressão aqui. Né? A primeira delas, que eu estou circulando, ela vale 0. Então, é 1 sobre menos r mais 1 vezes 0, menos a segunda, que é 1 sobre menos r mais 1 vezes a elevado a r menos 1. Tá? Então, isso aqui vai dar 1 sobre menos r mais 1, que multiplica a elevado a r menos 1. Então, beleza. No caso em que o r é maior que 1, a gente já sabe que isso converge. Bom? Não só sabe que converge, como também sabe quem é a resposta. A resposta é isso daqui. Tá? Depende do A e depende do R. Bom?
Agora vamos para o caso em que o R é menor ou igual a 1. Tá? Então vamos aqui, ó. Suponha então que o R seja 1. A gente quer o caso R menor ou igual a 1. Então eu separo em dois, tá? Eu separo em que o R é igual a 1 e separo no caso em que o R é menor que 1. Bom? Então se o R é igual a 1, o que eu tenho é que a minha integral imprópria de 1 sobre x elevado a r dx, ela não é nada mais, nada menos que a até infinito, né, 1 sobre x dx. E essa integral aqui, né, a integral de 1 sobre x é ln, então vai ficar limite, vou escrever aqui direitinho, ó, limite, tá, de a até t, com t convergindo a mais infinito, 1 sobre x dx, agora eu integro. Tá? Primeiro você tem que aplicar a definição. Então, integrando vai dar ln de x de a até t, com t convergindo a mais infinito. Bom, então vai ficar limite de ln de t menos ln de a, com t tendendo a mais infinito. Tá? Isso aqui é um número, não tem problema nenhum. O problema é isso aqui, ó. Né? A gente sabe que quando t vai para infinito, ln de t é mais infinito. Tá? Então isso aqui converge isso aqui para mais infinito. Bom, então isso não converge como um número. Bom, então diverge. Implica então que a nossa integral de a até mais infinito, 1 sobre x dx diverge. Tá? Agora nós vamos para o caso em que o r é menor do que 1. Então, suponha agora que r seja menor do que 1. O que vai acontecer nesse caso? Bom, a gente calcula a integral de a até mais infinito, 1 sobre x elevado a r dx, né? Isso vai ser então limite de t tendendo a mais infinito, integral de a até t, 1 sobre x elevado a r dx. Bom, então limite, eu calculo essa integral, né? Eu calculei acima, não faz diferença nenhuma, vai dar 1 sobre menos r mais 1, tá? Vezes t elevado a r menos 1. Ok? Vamos fazer aqui só. É x, tá? No lugar. E aí vai de a a t. E agora sim, a gente troca o x por t. Vai ficar limite. Trocando x por t, 1 dividido por menos r mais 1 t r menos 1 menos 1 sobre menos r mais 1 a elevado a r menos 1. Bom, vou acertar esse sinal aqui. Aqui não tem nada para fazer. Isso aqui é um número, tá? O a não se mexe, ele é fixo.
O trabalho vai ser analisar o que aparece aqui, à esquerda. Bom, agora vamos lembrar o seguinte, ó. Vamos lembrar que o R era menor do que 1. Então, se o R é menor que 1, quando eu passar, subtrair um dos dois lados dessa desigualdade, eu vou ficar com R menos 1 menor que 0. Tá? Que é equivalente a dizer que que menos R mais 1 é maior que 0. Tá? Bom, o que significa isso? Isso significa, ó, eu tenho então aqui limite de 1 sobre t elevado a r menos 1. Tá? E o r menos 1 é negativo. R menos 1 é negativo. Então, se eu pegar e inverter essa igualdade, vai ficar com t, tá? Menos r menos 1. Eu estou invertendo, tá? Então vai ficar t elevado a menos r mais 1. E menos r mais 1 é positivo. Opa, então o que eu estou aqui? Eu estou com um limite. Deixa eu o limite aqui, que eu esqueci. Eu estou com um limite de uma coisa, tá? Como se fosse um polinômio, tá bom? Não é bem um polinômio porque a potência aqui não precisa ser um número natural, tá bom? Mas eu estou com o limite de uma função aqui, que é uma potência, tá? E a potência de um número positivo, tá? Porque menos r mais 1 é positivo, isso aqui é positivo. Ó. Então a gente já viu que nesse caso, isso aqui é mais infinito. Tá? Nós já vimos em aula que limite de x elevado a alfa, quando alfa é positivo, nós já vimos que isso é mais infinito. Tá? Quando x tende para mais infinito. Ok? Então esse limite aqui, ó, ele é mais infinito. Bom? Então, eu vou repetir, eu vou escrever direitinho as contas que eu fiz aqui. Então, isso significa que limite de 1 de t, né, elevado a menos r mais 1 é mais infinito. Quando o t converte para infinito. Tá bom? Logo, a integral de a mais infinito de 1 sobre x elevado a r dx, isso vai ser igual a esse limite aqui, 1 sobre menos r mais 1 vezes t elevado a r menos 1, menos 1 sobre menos r mais 1 vezes a elevado a r menos 1. Isso aqui tendendo a mais infinito. Você usa agora as regras de potência. Né? Escreve isso assim, ó. Menos r mais 1 vezes t elevado a menos r mais 1, que foi a continha que nós fizemos. Menos 1 sobre menos r mais 1, a elevado a r menos 1. E como isso aqui é infinito, tá? Então, essa conta toda dá mais infinito. Então, diverge. Integral de a mais infinito, 1 elevado a x, quer dizer, 1 sobre x elevado a r dx diverge. Tá? Então temos aí o resultado. Então 1 elevado a x, se o r é maior que 1, isso converge. Se o r é menor ou igual a 1, isso diverge. Ok? É possível também estabelecer um teorema igualzinho, mas quando for menos infinito, tá? Se você quisesse fazer, deixa eu ver, onde é que está o nosso...
Teorema. Você poderia enunciar um teorema igualzinho fazendo assim, tá? Ó, se você quisesse, você poderia colocar aqui B e aqui menos infinito, tá? Bastaria para isso colocar um módulo aqui, ó. Bom? Porque x elevado a r, né? Quando o x é negativo, isso é um problema, né? Se o r, por exemplo, for meio, isso não está definido. Bom? Então, para você acabar com esse problema, você coloca um módulo aqui, isso fica sempre positivo. Bom? Então, você pode fazer também alguma coisa parecida aí. Bom? Só colocando o módulo. E o restante permanece a mesma coisa. Fazer mais um exemplo. Outro exemplo. Calcule integral de menos infinito a zero x exponencial de x dx. Tá? Então aqui também outro tipo de integral imprópria, muito simples, tá? Só aplicar a definição. Ó, integral de menos infinito a zero x exponencial de x dx. A gente escreve como, né? Então, quando tem esse menos infinito, você troca por t. Coloca a função aqui normalmente. E põe t tendendo a menos infinito. E aí você agora calcula essa primitiva normalmente, tá? Calcula normalmente. Então ficaria limite com t tendendo a menos infinito. Isso aqui nós já calculamos ao longo do curso, tá? Isso aqui é uma integral por partes. Eu não vou refazer a conta, mas ela vai dar exponencial de x que multiplica x menos 1. Tá? E os limites aqui são t e 0. Então vai ficar limite. Substitui o x por 0. E agora menos, substitui o x por t. Com t tendendo a menos infinito. Então, é elevado a 0, dá 1. Né? Então, aqui vai dar menos 1, certo? Você pode tirar do limite, porque é uma função constante. Então, vai dar menos 1 menos limite com t tendendo a menos infinito de e elevado a t vezes t mais menos e elevado a t. Tá? Então tem esse limite aqui. Como é que se calcula isso? Bom, o limite de e elevado a t, quando t converge a menos infinito, nós já fizemos isso ao longo do curso, dá zero. Tá bom? Dá zero. E esse limite aqui tem um probleminha, né? Porque esse cara está indo para zero, enquanto esse cara está indo para menos infinito. Mas não tem problema, você pode aplicar L'Hopital. A gente já aprendeu. Só que para aplicar L'Hopital nesse caso, eu tenho que preparar a nossa função primeiro. E o que a gente faz é escrever e elevado a t dividido por 1 sobre t. Tá? Que agora isso aqui vai a zero. Isso também vai a zero. Aí você pode aplicar L'Hopital, derivar em cima, derivar embaixo. E você vai encontrar, fazendo isso, você vai encontrar zero. Tá? Então, esse limite dá zero.
E esse limite também dá zero. Então, portanto, menos 1, menos 0, menos 0, igual a menos 1. Então, outra integral que converge. Tá? Então, eu vou apagar aqui, mas as justificativas eu falei acima. Ok? Então, logo essa integral converge. Integral de menos infinito a zero x elevado a x dx converge. Bom, o segundo tipo de integral que a gente quer calcular são as integrais impróprias com integrandos descontínuos, tá? Ou que tem assíntotas verticais, né? Você também poderia pensar assim, tá? Então vamos escrever aqui, né? Então, integrais impróprias do tipo 2. Então, para integrais impróprias do tipo 2, eu quero fazer uns desenhos aqui que vão motivar a vocês entenderem o que eu estou pensando aqui, tá? Então, integrais impróprias do tipo 2, como também é um exemplo de integral onde você não tem uma região limitada, tá? Mas no nosso primeiro exemplo, que eram esses exemplos que apareceram aqui em cima, né? Seria uma não limitação na horizontal, né? Não sei se vocês entendem bem o que eu quero dizer com isso, né? Mas de maneira mais simples, né? Você teria essa região horizontal aqui, ela não é limitada. Você está fazendo uma integral, né? Onde o integrando é mais infinito ou menos infinito, né? Então você pega o problema aqui vai ser em torno dessa região horizontal, tá? Que não termina nunca. O nosso caso aqui agora, o que a gente quer estudar, vai ser na direção vertical. Tá? Então, basicamente, o que pode acontecer é o seguinte. Você pode pensar numa função. Poderia pensar, por exemplo, numa função que tem uma assíntota vertical. Tá? Então, aqui, uma assíntota vertical. E o gráfico da função fazendo uma coisa assim. Tá? Bom, então aqui tem um ponto, por exemplo, C, onde a função não é definida. E bem, a gente pode pensar duas coisas. Tá? A gente pode pegar aqui um ponto A e um ponto T e olhar para a nossa função aqui dentro dessa região. Aqui é muito simples, todo mundo acreditar que tem uma área. Né? A função aqui ela é contínua desse intervalo AT. Tá? E aí, à medida que eu vou pegando esse T e vou aproximando esse T do C, olha só o que acontece. C é uma assíntota. Né? Então aqui a minha região, a minha área, ela vai crescendo. Tá? Então eu vou chegar mais próxima aqui. Então ela continua crescendo. Né? Então à medida que eu me aproximo de C pela esquerda, o que acontece é que a minha região ela vai ficando cada vez mais ilimitada. Então no limite, eu estou calculando uma área de uma região que é ilimitada. Ela segue para cima indefinidamente. Tá? Poderia pensar a mesma coisa pela direita. Eu poderia vir aqui pela direita, pensar em B, por exemplo. Poderia pegar um ponto B e pegar um número T
que está acima de B. Tá? Então aqui tem uma região que está limitada direitinho. Então, à medida que eu vou me aproximando de C pela direita, eu vou pegando uma região cada vez maior. Ó. Tá? Então, à medida que, no limite, o que eu tenho aqui, né, quando T converge a C, o que eu tenho é uma região também ilimitada. Tá? Só que ela não é limitada na parte de cima, né? Não sei se fica claro o que eu quero dizer aqui. Tá? Então, a gente quer estudar esses tipos de integrais, tá? Que tem a fronteira dessa região, ela é ilimitada, mas no sentido vertical, tá? Isso que a gente quer fazer agora. Bom, então vou dar a definição. Acho que com a definição, está aqui meu desenho. Tá? Vamos dar a definição para ficar mais claro. Então nós vamos falar de integrais integral imprópria do tipo 2. Que são chamados integrandos descontínuos. Tá? Então, basicamente é o seguinte. Vamos supor as seguintes situações. Ó. Serão 3 situações, como no primeiro caso. Agora a gente vai supor que a gente tem uma função f contínua. Tá? Então, uma atenção importante para essa função é o intervalo onde ela está definida. O intervalo é um intervalo que não é aberto nem fechado. Tá? É um intervalo que é fechado no B, mas ele é aberto no... Perdão, ele é fechado no A, mas ele é aberto no B. Tá? Então isso aqui significa que o B não pertence ao domínio da função. Tá? O intervalo aqui é aberto. Okay? Então isso é importante. Então essa função aqui ela é contínua. Então ela é contínua esse intervalo AB, aberto em B, e descontínua em B. Tá? A gente quer pensar numa situação parecida com essa aqui. Ó. Tá? O B seria onde está a assíntota vertical. Tá? Vou apagar esse B aqui para não criar confusão. Bom? Então o B seria o ponto onde está a assíntota vertical. Então se está nessa situação... Então como essa função ela é contínua nesse intervalo aqui, acontece o seguinte, ó. Então para todo t que eu pegar que seja maior do que A e menor do que B, essa integral aqui, ó, que vai de A até T, f de x dx, ela existe. Tá? Que é esse desenho que eu tinha feito aqui. Ó. Então eu tenho, ó, vamos limpar o nosso desenho. Aqui está a nossa assíntota vertical. Tá? A gente vai pensar na descontinuidade da função aqui. Ó.
E aqui está o ponto, é o ponto B. Tá? Aqui está o ponto A. Então não importa se essa função vai para infinito quando ela tende a B. O que eu quero olhar aqui, ó, eu vou pegar um ponto T que seja menor do que B e vou olhar para essa região aqui. Ó. Aqui essa integral existe. Ó. Tá? Porque se eu pegar qualquer ponto T que seja menor do que B, né, como a função ela é contínua nesse intervalo aqui, ó, na verdade em qualquer intervalo que não contém o B, tá? Seria o intervalo aberto. Intervalo aberto. Então, dentro desse intervalo aberto aqui, ela é sempre contínua. Então, se eu fixar qualquer t que seja menor do que b, essa área aqui ela existe. Tá? E essa área que eu marquei lá é justamente essa integral aqui. Então, como ela existe para todo t, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o limite dessas áreas quando t converge a b. Tá? Então, definimos. Então, eu vou definir a integral de a até b f de x dx como sendo o quê? Eu sei que para todo t que eu pegue menor do que o b, isso aqui vai existir. Então, como isso aqui existe e depende do t, eu faço o limite disso quando t converge a b pela esquerda. Bom, pela esquerda porque ele vem por aqui, ó. Tá? O t está nesse intervalozinho azul. Ele está convergindo para b por valores menores do que b. Bom, então isso aqui é uma integral imprópria. Tá? Então, caso o limite exista, tá? E seja um número, dizemos que a integral converge. Ela é convergente. Ok? Então, da mesma forma que a gente está olhando para pontos de T se aproximando de B pela esquerda, nós poderíamos também olhar para pontos aqui se aproximando de B pela direita. Tá? A gente faz a mesma conta. Ok? Então aqui vou fazer as mesmas definições, que é o caso B. Então, suponha. Agora então vou pegar uma função f. Agora essa função aqui está com um intervalo que é o seguinte. Ó. Ela é fechada no B, tá? O intervalo, e aberta no A. Tá? Então, o fato dela ser aberta no A significa que o A não está no domínio. Tá? Essa função aqui ela é contínua. E descontínua em A. Okay? Então, pelos mesmos motivos que eu falei acima, para todo t que eu pegue que seja maior do que A e menor ou igual a B, a integral que vai de A, de T a B, f de x dx, ela existe. Então a gente define o seguinte, ó. A gente vai definir a integral de A até B, f de x dx como? Bom, eu sei que isso aqui existe para todo t, então eu ponho aqui integral de t até b, f de x dx, né? E aí então eu pego o limite disso e faço t tender a pela direita. Tá? É pela direita porque ó,
O t ele é maior do que a. Então, eu me aproximo de a por valores maiores do que a. Tá? Então, esse aqui é o nosso segundo tipo de integral imprópria. Então, caso o limite exista, dizemos que a integral é convergente. Ok? E o último tipo é quando acontecem os casos A e B ao mesmo tempo. Tá? É o seguinte caso. Ó. Caso F possua uma descontinuidade em algum ponto C, que está bem no meio do A a B, tá bom? E F seja contínua nos intervalos. Agora o F é contínua no A aberto em C e no conjunto aberto em C até B fechado. Tá? Então, a gente pode pensar assim, ó, que tem um intervalo AB, bom? E aqui bem no C tem uma descontinuidade, bom? Mas se você pegar o intervalo aberto aqui, ele é contínuo aqui. Se você pegar o intervalo aberto aqui, ela é contínua aqui. Ela só não é contínua no ponto C, tá bom? Então, nesse caso, a gente pode olhar para a área. Aqui tem uma assim total. Então, a gente pode olhar para a área na parte da direita, olhar para a área na parte da esquerda e fazer as contas que a gente fez no item A e no item B. Tá? Então, basicamente, o que está acontecendo é isso. Então, nesse caso, se frisar aqui, ó, ambas, tá? Isso é importante. Se ambas as integrais integral de A até C f de x dx, vou botar aqui integrais impróprias, e integral de C até B, se as duas existirem ou forem convergentes, né, melhor, então definimos a integral de A até B f de x dx vai ser o quê? Vai ser a integral de A até C f de x dx mais a integral de C até B f de x dx. Tá? Então é um caso que você... É esse caso aqui, ó. Bom, você tem o A, o B, e tem aqui no meio, bem no meio, o C. Bom, e você quer calcular de A até B. Tá? Quer calcular toda essa área. Do lado de cá, que sobe, e do lado de cá. Tá? Então você calcula primeiro
essa integral amarela, que é essa daqui. Depois você calcula a integral azul, tá? Dessa parte aqui, ó, que é essa daqui. E você depois soma as duas, tá? Se as duas integrais que você calculou lá em cima forem finitas, forem convergentes, então essa integral aqui converge, que é a integral que pega as duas partes, tá? A amarela e a azul, que eu desenhei aqui, ok? Vamos fazer alguns exemplos, que através de exemplo facilita bastante. Então, exemplo aqui. Encontre integral de 2 a 5, raiz quadrada de x menos 2 dx. Tá? Então, essa integral ela é uma integral imprópria. Tá? Por que ela é uma integral imprópria? Porque, olha só, a gente aqui não pode aplicar diretamente o teorema fundamental do cálculo, porque para você aplicar o teorema fundamental do cálculo numa função, né, se você quer aplicar isso aqui, ó, de A até B, f de x dx, né? Para aplicar o teorema fundamental do cálculo, você escreveria f de b menos f de a, onde f é a primitiva, tá bom? Mas tem que ter uma condição. Ó. A função f que você calcula a integral, ela tem que ser contínua no intervalo AB. Tá? Ou seja, essa função aqui ó, deveria ser contínua no intervalo que vai de 2 até 5. Tá? Mas essa função que aparece aqui, eu vou marcar de verde agora, ela não é contínua no ponto 2. Ó. Por quê? Porque no ponto 2 o denominador dá zero. Então o 2 não está no domínio dessa função. Né? Então essa função não é contínua no ponto 2. Então você não pode aplicar o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, vamos escrever isso aqui. Não podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo. Pois f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de x menos 2 não é contínua em 2, 5. Tá? No intervalo 2, 5. Ok? O 2 não pertence ao domínio. Está até em parênteses, o 2 não pertence ao domínio de f. Okay? Então, essa integral é uma integral imprópria. Essa é uma integral imprópria. Então, como é que nós fazemos isso? Aplicando a definição. Tá? Então, eu tenho integral de 2 até 5, 1 raiz quadrada de x menos 2 dx. Tá? Então, como o meu problema é no 2, então o que eu escrevo? Eu faço integral, eu substituo o 2 por t, vai até o 5, calculo a integral que eu quero resolver, coloco aqui, ó, e agora eu vou botar o limite e vou me aproximar fazendo t tende a 2.
Agora eu calculo. Bom, então a integral de 1 sobre raiz de x menos 2 é uma integral por substituição simples, tá? Pode chamar x menos 2 de u, du vai ser dx e faz a integral normalmente, tá? Então essa integral aqui, fazendo a conta direta, vai dar 2 raiz quadrada de x menos 2, tá? Não esquece que aqui é 2 pela direita. 2 pela direita de t até 5. Então aqui eu vou substituir o x por 5, depois o x por t. Vai ficar 2 raiz de 5 menos 2 raiz de t menos 2. Tá? Então fazendo as contas, e aqui vai ficar 2 raiz de 3 menos limite de 2 raiz de t menos 2, quando t tende a 2 pela direita. Esse limite aqui dá 0. Bom? Então aqui vai ficar 2 raiz de 3. Ok? Então está feito o nosso primeiro exemplo. Vou fazer mais um. Calcule integral de 0 a 1 ln de x dx. Tá? De novo aqui, né, não pode aplicar teorema fundamental do cálculo. Por quê? Porque a função ln de x não é contínua no intervalo 0, 1. Tá? Na verdade, o 0 não pertence ao domínio da função ln. Tá? A ln não está definida em 0. Bom? Então, é o mesmo tipo de exemplo que eu comentei acima. Então, isso é uma integral imprópria. Então, fazendo a conta, vai ficar a integral de 0 até 1 ln de x dx. Como o problema é o 0, né? Ln não é contínuo em 0. Eu troco aqui, faço integral de t até 1 ln de x dx, limite com t tendendo a 0 pela direita. Ok? Então agora calculo a integral de ln de x. Então a integral da ln de x vai dar x ln de x menos x, tá? De t até 1. Nós já resolvemos essa integral também aqui, ó. Está resolvida, tá? Na aula de integração por partes. Então substitui o x por 1. Menos t ln de t menos t com t convergindo a 0. Bom, ln de 1 dá 0. Vou botar esse menos 1 para cá. Menos o limite de t, ln de t, menos t, quando t tende a 0 pela direita. Tá? Então aqui tem um exemplo bem interessante, porque são dois limites que tem aqui, né? Tem esse limite que tem que calcular, e esse outro limite aqui com t. Se você quiser, até a gente pode botar aqui, ó. Já pode pôr o limite da soma de uma vez. Menos limite de t, com t tendendo a 0 pela direita. Tá? E aqui é mais. Então aqui, esse limite é óbvio que é 0. Então o limite difícil de ser calculado aqui é esse, ó, limite de t ln de t. Tá? Mas aqui também, novamente, a gente pode usar o L'Hopital. Tá? Que esse é um limite
na forma 0 vezes infinito. Tá? É uma indeterminação da forma 0 vezes infinito. Então, como é que a gente faz para calcular esse tipo de limite? Você escreve t ln de t como ln de t dividido por 1 sobre t. Tá? Que agora, quando o t converge a zero, isso vai para menos infinito e isso aqui vai para mais infinito. Aí fica uma determinação da forma infinito vezes infinito, infinito sobre infinito. E aí você pode aplicar L'Hopital. Ok? Então, quando você aplicar L'Hopital aí, você vai achar zero. Fica menos 1, menos 0, mais 0, menos 1. Tá? Então, só lembrando, aqui é só aplicar L'Hopital. Então, temos aí mais esse exemplo. Tá? Um outro exemplo que eu quero comentar aqui é um erro bastante cometido, que ele consiste no seguinte, ó. De 1, menos 1 até 1, 1 sobre x dx. Tá? Então, o que acontece muito aqui são dois erros. Tá? Os dois erros acontecem o seguinte. Um primeiro deles é o aluno fazer isso aqui. Ó. Integral de menos 1 até 1. 1 sobre x dx. O que o aluno faz às vezes? Ele calcula a integral de 1 sobre x ln de x. Ln de módulo de x, né? De menos 1 até 1. Aí ele vai lá e coloca ln de 1 menos ln do módulo de menos 1. Tem um módulo também que eu esqueci. Ln de 1 dá 0. Menos ln de menos 1 também. Ln do módulo de menos 1 também dá 0. Essa integral dá 0. Ele coloca isso e erra. Tá? Erra porque você não pode fazer isso aqui que você fez. Ó. Porque para você fazer isso, a função 1 sobre x ela deveria ser contínua no intervalo onde você está integrando, que é o intervalo de menos 1 a 1. Tá? Só que essa função aqui ela tem uma descontinuidade no ponto 0, que está bem no meio desse intervalo aqui, ó, tá? Onde a gente está calculando. Então você não pode aplicar o teorema fundamental do cálculo aí direto. Tá bom? Não pode. Isso por causa da descontinuidade que tem no ponto 0. Tá? Então isso aqui é uma integral imprópria. Isso aqui está errado, certo? Então a integral, essa integral é imprópria. Tá? Então o primeiro erro que eu comentei foi esse acima. E o segundo erro que os alunos cometem é o seguinte, ó. O cara escreveu isso aqui. Menos 1 a 1. 1 sobre x dx. Tá? Aí ele escreve então, como o problema é o zero, né, a descontinuidade, então ele escreve isso aqui, ó, de menos 1 a 0, 1x dx, tá? E aqui vai de 0 a 1, 1 sobre x dx. Então você está separando, né? Nessa integral e nessa integral, tá? Daí o que o aluno faz? Ele continua assim, ó. Então ele calcula, beleza, ele coloca limite da primeira integral até t, 1 sobre x dx, com t convergindo a 0 pela esquerda, e que ele põe limite de t até 1, com t tendendo a 0 pela direita, 1 sobre x dx. Então essa integral da ln de x de menos 1 a t,
E a outra integral também da ln de x, de t a 1. Tá? Aqui o t tende a zero pela esquerda, aqui o t tende a zero pela direita. Daí o cara faz o seguinte, ó, ele substitui limite ln de t menos ln do módulo de menos 1 mais limite ln de t menos ln de 1 aqui, né? ln de 1 menos ln de t. Certo? Aqui t tendendo a zero pela esquerda e t tendendo a zero pela direita. Daí o que o cara faz? Ele vê, tem um ln aqui, tem um menos ln aqui, você corta, né? Então vai ficar limite t tendendo a zero de menos ln de menos 1 dá zero. Isso aqui dá zero. Mais, de novo, ln de 1 dá zero. Que é zero. Então ele chega nisso. E novamente, está errado. Tá? E qual que é o erro nessa maneira de fazer? O erro é o seguinte. Cada uma dessas integrais que aparece aqui, ó, essa aqui é a primeira integral, amarelinha, e a segunda integral, essa daqui, azulzinha. Cada uma delas tem que ser tratada separadamente. Tá? Você tem que fazer a conta separadamente, não pode fazer a conta junto. Tá? Então o erro aqui é você fazer essa conta junto. Tá? Você está tratando na mesma conta tanto a integral amarela quanto a integral azul. Tá? Qual que é o problema? O problema é que as duas integrais dão infinito. Tá? Quando você junta as duas aqui, ela dá zero. Mas as duas integrais dão infinito, separadamente. Tá? E o problema está, se você fizer integral de menos 1 a 0, por exemplo, 1 sobre x dx, isso vai dar limite, como eu havia escrito ali, de menos 1 a t, 1 sobre x, t tendendo a 0 pela esquerda, dx, aqui dá limite, integral disso dá ln, do módulo de x, de menos 1 a t, tendendo a 0 pela esquerda. Tá? Então ficaria limite ln do módulo de t menos ln de 1, com t tendendo a 0 pela esquerda. ln de 1 dá 0, então fica limite ln do módulo de t quando t converge a 0 pela esquerda. Tá? E esse limite aqui, ele dá menos infinito. Bom, esse limite dá menos infinito. Então, esse limite, o limite dessa integral aqui, mas aqui é uma integral imprópria que diverge. Tá? Qual é o problema nesse exemplo? O problema é que se você calcular separadamente a integral azul, ela também vai ser uma integral imprópria que diverge, mas ela vai divergir para mais infinito. Então, quando você está juntando as duas coisas, uma meio que equivale à outra. Tá? E aí, somando vai dar zero. Mas está errado. Tá? Tá errado porque para você ver se uma integral dessa forma é convergente, você tem que se calcular essa integral amarela e a integral azul. Tá? Se qualquer uma das duas divergir, é porque essa integral diverge. Tá bom? Diego, se eu tivesse feito a conta e, por exemplo, essa integral amarela aqui tivesse convergido
e essa azul tivesse divergido. Essa azul aqui tivesse divergido. Então divergiria. Não tem problema se uma converge e a outra diverge. Se apenas uma divergir, isso já é fato suficiente para você alegar que a integral que você quer, que é essa daqui, ela é divergente. Tá? Só precisa que uma divirja. Ok?